Naruto gemeu ao se sentar, ainda agarrando a cabeça, mal percebendo o que acontecia ao seu redor. Aquela maldita dor de cabeça estava o matando. Você saiu para beber com os Uchiha. A voz de Kyuubi rosnou em sua cabeça, fazendo com que as memórias invadissem sua mente como uma onda, inundando-a com imagens do que aconteceu. Entendo, e você poderia fazer algo em relação a essa dor de cabeça, Kyuubi? Isso realmente me fez sentir compaixão, disse Naruto, perguntando a Kyuubi, que apenas bufou enquanto enviava um pouco de seu chakra para o sistema de Naruto, curando lentamente sua dor de cabeça. Yoshi. Estou me sentindo melhor agora. Te devo uma, Kyuubi. Naruto disse com um sorriso após alguns instantes e agradeceu a Kyuubi, que não disse nada. O que será que está acontecendo com ele? Naruto murmurou, confuso, mas logo deixou o pensamento de lado e começou a olhar ao redor. Percebeu que estava em seu apartamento. Acho que o Sasuke me trouxe aqui depois que eu caí como uma pedra, pensou Naruto com um pequeno suspiro. Se havia algo que o envergonhava, era sua baixa tolerância ao álcool, mas não era culpa dele, já que só havia bebido algumas vezes. Bem, deixa pra lá, te agradeço depois, já que estou com fome, murmurou Naruto enquanto se levantava e ia até a cozinha procurar algo para comer. Logo, ele terminou o café da manhã e tomou um banho, e agora estava sentado em um dos sofás da casa, pensando profundamente sobre o que faria hoje. O que eu posso fazer? Já que o Kakashi-sensei me proibiu de participar de missões ontem, segundo ele, eu deveria descansar um pouco. Amém, ele me proibiu de comer tanto ramen, e ontem eu comi 10 porções, e com certeza ele vai me expulsar por não me manter em forma, pensou Naruto, franzindo a testa e fechando os olhos. Que tal você mexer essa sua bunda gorda e fazer algum treino? Kyuubi sugeriu ao loiro, cuja sobrancelha tremeu. Kyuubi apreciava silenciosamente a crescente fúria do loiro. Entender. Eu não sou gordo, Naruto deixou escapar, um pouco irritado, esquecendo que bastava pensar um pouco. Ele tocou o nariz da Kyuubi e sentiu um arrepio na espinha, mas por enquanto decidiu deixar para lá e se levantou. Mas você tem razão, vou treinar um pouco, estou perdendo o jeito, murmurou Naruto, cansado. Estou exausto, suspirou Naruto, desabando na grama do campo de treinamento número 7. Ele havia passado o dia inteiro treinando, aprimorando os jutsus e katas de taijutsu que haviam enferrujado depois de tanto tempo sem enfrentar ninguém capaz de lhe oferecer uma luta. Estou surpreso que você se canse depois de apenas um dia de treino, disse Kyuubi a Rubio com um toque de curiosidade, que ergueu uma sobrancelha. Quer dizer, você tem a resistência de 3 jaulas, além de sua determinação indomável. Estou surpreso que você se canse, explicou Kyuubi. Não é fadiga física, Kyuubi, negou Naruto para Kyuubi, que murmurou um pouco confusa, mas principalmente curiosa. É fadiga mental, Kyuubi, disse Naruto para Kitsune. Fadiga mental? Não é como se você tivesse matado alguém, seu humano preguiçoso. Kyuubi murmurou, um pouco confusa, antes de rugir indignada para Lúdio, que fez uma careta por causa da dor de cabeça. Não estou falando desse tipo de cansaço, Kyuubi, mas sim que ultimamente tenho me sentido muito sozinho e estranho, e isso está começando a me incomodar, disse Naruto a Kitsune, que permaneceu em silêncio. Kyuubi. Naruto chamou. O quê? Respondeu Kyuubi, fazendo uma alusão, franzindo a testa, entrando no selo e olhando para ela. O que há de errado com você? Perguntou Kyuubi, surpreso com sua entrada repentina. Para mim não é nada, mas e você? O que há de errado? Naruto perguntou, confuso, mas principalmente um pouco preocupado, pensando que algo poderia estar errado com seu parceiro de combate. Não sei o que você quer dizer, disse Kyuubi, fechando os olhos e se deitando sobre as patas dianteiras. Naruto inclinou a cabeça, surpreso com a mudança repentina em seu comportamento. Normalmente você nunca fala tanto comigo, a menos que seja necessário, disse Naruto com um sorriso preocupado. O que havia? Perguntou ela. Vamos, me conte, implorou Naruto, como uma criança. É porque havia, começou ela, abrindo os olhos e olhando para Naruto. Naruto piscou, surpreso com o brilho nostálgico em seus olhos.
Você me lembra muito o velho, disse Kyuubi. Não era uma mentira, ela apenas escondia a verdade atrás de outra verdade. Oh! El! Parece o antigo sábio dos 6 caminhos. Perguntou Naruto, piscando enquanto olhava para a própria mão, um pouco atordoado. Para Naruto, o que a raposa de 9 caudas havia dito era genuinamente surpreendente, já que poderia facilmente ser interpretado como um elogio, afinal, o sábio dos 6 caminhos era considerado um deus. Sim, embora seus pensamentos sejam muito diferentes, suas personalidades são muito semelhantes, disse Kyuubi, fechando os olhos enquanto a imagem do velho passava por sua mente. Vocês dois são muito otimistas, gentis, sábios e, acima de tudo, amavam e protegeram aqueles de quem gostavam, amados por todos, não importa o que, e isso me deixa confusa, sem saber como devo tratá-los, disse Kyuubi com muita nostalgia na voz. Não acho que seja errado pensar assim, disse Naruto com um sorriso sincero, olhando para Kyuubi, que franziu a testa e o encarou. Continue sendo você mesmo, não precisa mudar quem você é só para se parecer com o velho, disse Naruto, com um sorriso cada vez maior. Sendo quem eu sou. Kyuubi murmurou, um pouco surpresa, olhando para Naruto, que sorriu ainda mais para ela, se é que isso era possível. Sim? Porque, mesmo que você seja muito frio e assustador às vezes, esse é simplesmente o seu jeito, e você não deveria mudar só porque, como você disse, eu me pareço com a Mi, não, com seu pai, disse Naruto, com a voz embargada pela emoção, enquanto os olhos de Kyuubi se arregalavam ligeiramente. Ela ficou muito surpresa com as palavras do garoto loiro. Kyuubi não disse nada, e não porque estivesse sem palavras. Não. Ela estava incrédula, atônita, e sentia um calor estranho, porém intenso, crescendo cada vez mais em seu peito. E foi ali, finalmente, que ela soube o que vinha sentindo desde o fim da guerra. Era afeição, mas não afeição maternal. Não. Uma afeição ainda maior, uma afeição cuja definição só podia ser expressa em uma palavra: amor. Ela podia olhar para o judeu, não disse nada, não fez nada, apenas sentiu aquele calor crescer cada vez mais a cada vez que suas palavras se repetiam em sua mente. Ela finalmente entendeu. Não era simples empatia, era amor. Amor pela primeira vez em muito, muito tempo, por finalmente olhar para um igual e não para um demônio sem consciência que só causava destruição por onde passava, e seu coração gritou: não. Exigia que esse sentimento fosse libertado, e pronto. Não amanhã, não em uma semana, não em um mês. Agora. Sim? Agora mesmo. Kigumi. Naruto chamou, um pouco incerto com o brilho estranho e repentino nos olhos da Kitsune, mas, Kyuubi não disse nada, ainda olhando diretamente em seus olhos, deixando Naruto um pouco nervoso. Respirando fundo, Kyuubi reuniu coragem e começou a fazer algo que nunca pensou que faria. O quê? Naruto pensou, confuso, quando uma grande luz ofuscante preencheu toda a área. Uma luz que o forçou a sair do selo. Que diabos foi isso? Naruto disse, surpreso e um pouco atordoado, ofegando levemente enquanto abria os olhos e olhava para o céu. Logo, o chakra logizo borbulhante de Kyuubi preencheu seu corpo, assustando muito. Ele ficou ainda mais surpreso quando ela se separou dele e levitou diante dele em uma forma humanoide de chakra logizo transparente. Kyuubi! Naruto gritou, um pouco assustado com o bem-estar de sua parceira. Ele se levantou, ignorando a dor aguda que sentia nos músculos doloridos que se contraíam na realidade, não no espaço inexistente, mas no espaço que existia graças ao selo em sua mente. Logo, o chakra pareceu endurecer e se compactar, não mais transparente, mas como um líquido vermelho. Naruto quase pensou que fosse sangue, mas não conseguiu quando aquela pele começou a se espalhar rapidamente, assim como os pelos vermelhos sangue no topo da cabeça. Logo não era apenas isso, e mais características como unhas, garras, pálpebras, dentes, orelhas, seios, nádegas, etc., começaram a aparecer, e logo diante dele estava uma linda garota, não uma deusa. Naruto murmurou sem fôlego, olhando para a garota, que abriu os olhos, mostrando olhos vermelhos com íris em fenda, e olhou para ele com um pequeno sorriso que revelava grandes presas brancas. Qual é o problema?
Você nunca viu uma garota nua, Naruto? A garota cantarolou enquanto se aproximava dele, apontando para a própria nudez. Logo, parada diante de Naruto, ela se pressionou contra ele, seus seios grudando nele como uma gosma, completamente despreocupada com a própria nudez. Naruto não conseguia parar de olhar para o corpo de Kyuri. Ela era mais baixa que ele, com apenas 1,62 metros de altura, ao contrário dos 1,80 metros dele. E, diferente de muitas garotas que ele já tinha visto, a pele dela era impecável, branca sem uma única imperfeição. O cabelo era de um vermelho vibrante e lindo. Não. Vermelho sangue brilhante, caía em cascata pelas costas como uma bela cachoeira sangrenta até um pouco abaixo da metade das costas, com uma franja longa que emoldurava o rosto e uma mecha grossa cobrindo a testa. O rosto dela tinha formato de coração e traços angelicais, algo quase irônico considerando o que ela realmente era. Os olhos, como ele havia dito, eram de um vermelho vivo e lindo, com íris em fenda, e os lábios eram pequenos, mas carnudos, simplesmente apetitosos. O corpo dela era incomparável, já que, nas palavras de Naruto, era perfeito. Os seios eram grandes, mas não exagerados, sendo um par de sutiãs tamanho F. Seu abdômen era liso e atlético, sua cintura fina e estreita, levando a quadris largos e amplos, e suas pernas lisas e esbeltas. Não, não é isso. Naruto gaguejou, ainda em choque quase inconsciente, com as palavras que Uri, por ter mais consciência do próprio corpo, conhecia. Olhar diretamente para você é rude, Naruto. Kyuubi ronronou em seu ouvido direito. Vale ressaltar que ela teve que ficar na ponta dos pés para fazer isso, afinal, ela era mais baixa. Desculpe, exclamou Naruto, finalmente saindo do transe e dando alguns passos para trás, emergindo em um filete de luz do abraço de Kyuubi. Kyuubi fez uma careta de decepção, mas disfarçou, parecendo apenas divertido, depois balançou a cabeça e avançou até ficar perto dele novamente. E quem disse que eu não gostava que você me olhasse? Eu só disse que era errado, mas não vou guardar rancor, murmurou Kyuubi, fitando inocentemente os olhos vermelhos brilhantes de Naruto. Naruto só conseguiu engolir em seco diante da visão. Como alguém podia ser tão sexy e inocente ao mesmo tempo? Até quando você vai me manter aqui exposto? Perguntou Kyuubi, deixando tudo de lado e olhando para Naruto com uma sobrancelha arqueada e um sorriso divertido, ainda o abraçando. Me desculpe. Naruto se desculpou, agarrou Kyuubi pelo ombro e eles desapareceram num clarão amarelo. Seu cansaço parecia ter sido completamente esquecido e descartado. Bem, embora não seja o ideal, serve por enquanto, disse Kyuubi, olhando para si mesma. Agora ela vestia uma blusa branca que ia até as coxas, o que fazia seus seios se destacarem um pouco, fazendo Naruto corar. Desculpe, mas eu nunca trouxe uma garota aqui para usar roupas femininas, e claramente eu não sou uma, admitiu Naruto, um pouco envergonhado, para Kyuubi, que se entregou. Naruto corou ao ouvir o quão fofa era a risada dela. Era como o canto de um anjo. Eu sei, seu idiota, Kyuubi riu gostosamente, olhando para Naruto com um sorriso encantador no rosto, e sorriu um pouco mais quando o rubor do grunhido aumentou ligeiramente. Bem, suponho que você queira saber algumas coisas, não é? Kyuubi murmurou, olhando para Naruto, que assentiu e a observou atentamente. Bem, antes de mais nada, antes mesmo de você pensar em perguntar, vou te lembrar que o selo estava aberto, então a única coisa que me impedia era a minha própria vontade, disse Kyuubi para Naruto. Eu já sei disso, Kyuubi, disse Naruto, revirando os olhos para Kyuubi, que sorriu e mostrou um pouco a língua. Quem diria que este é o Kyuubi no Kitsune? Naruto deduziu facilmente que ninguém. Ora. Você já sabia que ela era uma garota, então não havia necessidade de presumir que ela tivesse uma forma humana, certo? Disse Kyuubi com um sorriso, que vacilou quando Naruto desviou o olhar. E o motivo de eu estar nua é simples. Quase nunca usei essa forma, na verdade acho que foram apenas algumas vezes, mas enfim, e como eu estava no selo, não tinha como levar roupas para lá, disse Kyuubi, fazendo uma pose pensativa, mas no fim balançou a cabeça, descartando o pensamento. Certo. Há mais alguma coisa que você gostaria de saber?
Kyuubi perguntou docemente, pulando alegremente. Por que você está agindo assim? Perguntou Naruto, e Kyuubi piscou algumas vezes ao perceber a preocupação em seus olhos. Quer dizer, isso não me incomoda, mas, Naruto disse e então sua voz foi diminuindo, sem saber como dizer aquilo. Você me disse para ser quem eu realmente sou, não é? Kyuubi perguntou a Naruto com um sorriso doce, apontando em seguida para si mesma. É assim que eu sou, Naruto, disse Kyuubi sinceramente. Mas só para você, acrescentou Kyuubi. É. Só para mim. Naruto piscou confuso, olhando diretamente para Kyuubi, que o encarou seriamente. Sim, embora você tenha mudado o idealismo de muitos, eu não confio nos humanos, Naruto, disse Kyuubi seriamente para Naruto. Embora soubesse que mexer com um biju agora era proibido, ela também sabia que muitos humanos ignorariam isso, cientes de que possuíam um poder praticamente gratuito. Só estou fazendo isso com você porque você me viu de um jeito que ninguém me viu por muito tempo, disse Kyuubi sinceramente para Naruto. E é isso? Perguntou Naruto, hesitante e um pouco confuso. A Kyuri, que sorriu e se aproximou dele, abraçando com um pouco de força, agarrando-se a ele como uma correnteza sem fim. Você me viu como um igual e não como um ser demoníaco sem consciência. Fim.